Boa noite, amados. Nós estamos aqui mais uma vez para estar compartilhando com os irmãos a palavra. Estamos cultuando a Deus dentro dos limites de uma situação que foi gerada, mas louvamos a Deus porque mesmo através de circunstâncias como essas, Deus nos tem dado esse meio de comunicação que realmente nos possibilita, num momento como esses, a gente poder se comunicar. Então, não estamos dentro de um templo, como de costume, para pregar a palavra, mas dentro do recôndito dos nossos lares, a gente realmente tem a possibilidade de poder ouvir a palavra de Deus. E nós vamos começar nesse momento, vamos estar orando, pedindo ao Senhor que Ele esteja nos abençoando. Senhor amado, recebe a nossa gratidão e a nossa adoração por esse dia. E te rogamos, ó Deus, que nesse momento em que estamos todos reunidos, embora que distantes geograficamente, mas de uma certa forma estamos tão próximos e tão perto uns dos outros, através desse mecanismo que o Senhor nos proporcionou. Te pedimos, ó Deus, que nesse momento em que estaremos fazendo uma reflexão a respeito da Tua Palavra, que Tu venhas, ó Deus, abençoar-nos grandemente, que Tu venhas, ó Deus, derramar da Tua graça, Senhor, e que nesse período em que a gente vive uma situação difícil, que o Senhor realmente possa usar esse tempo para falar conosco através da Tua Palavra. Nos dá a Tua paz, Senhor, a Tua bênção, a Tua direção. Abençoa todos aqueles que estão ao alcance da nossa voz, estão nos assistindo e ouvindo, que essa palavra realmente seja edificante para aqueles que já Te conhecem e que ela seja uma palavra de esperança para os que estão sem esperança nenhuma, que seja uma palavra, Senhor Deus, de paz para os corações atribulados, que seja uma palavra, Senhor Deus, que realmente venha nos renovar, nos restaurar. E sobretudo, ó Deus, que nesse momento, se houver alguém assistindo essa palavra, ouvindo e assistindo essa palavra, que ainda não selou a sua fé contigo, que realmente seja um momento de encontro contigo, seja um momento em que essa pessoa possa vir a Te conhecer e Te aceitar como Senhor e Salvador. Quero orar por aqueles que estão hospitalizados. Quero Te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja visitando a cada um, ó Pai amado, derramando a Tua graça. Eu Te peço pelo Arthur, um menino de 3 anos que está no CTI, acometido dessa coronavírus, que o Senhor visite essa criança nesse momento, que o Senhor vá ao encontro dessa criança, colocando sobre ela a Tua mão, ó Pai, e restaurando a saúde do Arthur. E também que o Senhor esteja visitando os seus pais nesse momento aflitivo, a sua família, e derramando graça abundante. Que esse momento de desespero se transforme num momento de graça e paz, para o louvor do Teu nome. Nós oramos agradecidos. Amém. É claro que a gente, dentro de uma situação em que a gente vem vivendo, a gente fica refletindo sobre vários assuntos através dos quais a gente poderia estar falando para as pessoas. E a palavra de Deus, ela é motivadora, ela tem para nós o alimento que nós necessitamos para esse momento tão difícil. E não somente esse momento, a palavra ela é oportuna em todos os momentos da nossa vida.
E eu queria, nesse momento, estar lendo um texto da palavra para os irmãos e para nós estarmos refletindo acerca desse texto. Tudo tem, eu vou dizer o texto que eu esqueci, Eclesiastes capítulo 3, livro de Eclesiastes capítulo 3, eu estarei lendo dos versículos 1 até o versículo de número 8. É um texto bastante conhecido de todos nós, que fala tempo para tudo. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempos de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Nós estamos vivendo um tempo de guerra e estamos ansiosos pelo tempo de paz. E o que Deus tem para nós nesse tempo? Nós estamos também vivendo uma situação que nos parou, tudo de repente parou. E a gente fica refletindo. Eu, quando era jovem, antes da minha conversão, eu gostava muito de ouvir Raul Seixas. Depois eu fui saber que ele era uma pessoa de uma religião assim, obscura, mas tinha uma música dele que falava o dia em que a terra parou. Eu gostava de refletir nas letras das canções de Raul Seixas, porque elas eram bastante interessantes naquela época e também são nos nossos tempos. Mas é claro que não vamos estar aqui nos baseando acerca disso, mas eu comecei a pensar que a situação em que a gente tem vivido, não só o Brasil, mas o mundo inteiro está vivendo esse momento em que parece que tudo parou. E aí eu comecei a refletir acerca dessa palavra. Na verdade, eu tenho um sermão preparado aqui, mas ainda há pouco eu estava orando e pedindo ao Senhor a direção e a bênção dele na transmissão da palavra. E esse texto ele veio para nos ajudar na meditação que a gente quer fazer. Na realidade, o sermão que nós pretendemos trazer para os amados, ele está relacionado a um momento em que duas pessoas estavam paradas. Duas pessoas estavam, uma parada porque era paralítica, a outra estava parada porque estava sentada fazendo um serviço, mas sentada ali, todos os dias sentava-se naquela cadeira para estar ali exercendo a função. Esse texto ele se encontra em Mateus 9, versículo 9, e foi um tempo em que Deus usou o Senhor Jesus para chamar Mateus. Esse texto, eu costumo fazer uma correlação entre Mateus capítulo 9,
onde se dá a chamada de Mateus, ou melhor, o chamado de Mateus, que está associado a um momento em que Jesus cura um paralítico que havia sido trazido até ele. Aqui dizeis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo mesmo: ele blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil? Dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Um homem deitado num leito, e não sabemos aqui, não temos informações acerca desse homem, o motivo e o tempo em que ele se encontrava parado. O tempo para ele parou, porque ele estava parado, paralisado em um leito, de onde ele não podia sair, ele só podia ser conduzido pelas pessoas, tanto assim que a palavra diz que eles trouxeram o paralítico. Mas é claro, trouxeram o leito com o paralítico junto. Era tempo daquele paralítico sair desse tempo de estar parado e caminhar. Era tempo de cura. Era um tempo em que a resposta para os seus problemas, para as suas indagações havia chegado. Era um tempo de levantar. Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E aquele homem que durante tanto tempo fora carregado por aquele leito, agora ele sai carregando o leito. É interessante a gente observar que o chamado de Mateus, ou a chamada de Mateus, se dá justamente logo depois dessa chamada, dessa palavra de ordem de Jesus a esse paralítico para que ele se levantasse, tomasse o seu leito e voltasse para sua casa. Mateus é chamado também para se levantar, não de um leito, mas de uma cadeira, não de um leito, mas de uma posição em que ele se ocupava. O paralítico era um homem que, para muitos, poderia ser considerado uma pessoa inútil, no sentido de não poder realizar os sonhos e aquilo que ele realmente deveria realizar como um ser humano, trabalhar, viver a sua vida normalmente, como todas as pessoas. Por outro lado, também Mateus era um homem que estava sentado ali na coletoria de impostos, paralisado pela ganância, pelo seu trabalho, ganhando dinheiro, juntando dinheiro e acumulando dinheiro. A vida do paralítico estava se perdendo a cada dia. Era tempo de perdas. Quantas perdas esse paralítico viveu?
devido ao fato de viver naquela condição. Por outro lado também, quantas perdas esse homem chamado Mateus viveu, ocupado ali, sentado naquela cadeira, durante horas e horas do dia, durante as semanas e meses e anos, ali trabalhando, ganhando dinheiro, conquistando essa posição que ele tinha. Ele trabalhava na Receita Federal, poderíamos dizer, e ele cobrava impostos dos judeus para os romanos. Era uma pessoa odiada pelos demais. Jesus, então, ele passa e vê Mateus sentado na coletoria de impostos. E Jesus chama Mateus. Era tempo de Mateus parar para ouvir a voz de Deus. Esse tempo em que a gente tem vivido essa dificuldade, muitas pessoas têm parado para ouvir a voz de Deus. Muitas pessoas querem saber o que está acontecendo. Elas vão para os noticiários, elas vão para as mensagens que estão sendo transmitidas através desse mecanismo de informação, mas também há um desejo profundo de saber o que está acontecendo, o que Deus realmente deseja nos mostrar através de uma situação como essa. Então a gente fica olhando aqui que esse chamado de Mateus, era tempo de Mateus parar um pouco para ouvir a voz de Deus. Às vezes a gente convida as pessoas para ir à igreja, mas elas não têm tempo. Às vezes a gente quer falar de Jesus para alguém, mas a pessoa também não tem. Elas nunca têm tempo para Deus. E aí chega um momento em que Deus nos faz parar. E Ele começa a mostrar que realmente nós temos tempo para Ele. E quando a gente está meditando, o paralítico estava deitado, Mateus estava sentado. O paralítico estava preso àquele leito, Mateus estava preso a um ofício bastante lucrativo, ganhar dinheiro. Assim como a vida do paralítico se resumia na escravidão de uma doença, a vida de Mateus se resumia em acumular riquezas. Jesus vai dizer em uma outra situação em que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Trabalhar é muito importante e algo muito bom, mas corremos o perigo de nos tornarmos escravos do trabalho. Às vezes, realizamos tanto, valorizamos, melhor dizendo, tanto o nosso trabalho, que nos esquecemos da mulher, dos filhos, nos esquecemos principalmente de Deus. Nos esquecemos que um dia tudo vai parar para nós. Tudo vai parar. Tudo vai ficar para trás. Eu estava, uma ocasião, em Belo Horizonte, num encontro de oração de missões, portas abertas. E o alojamento em que eu ficaram 2 adolescentes. Naquela época eu deveria ter meus quase 40 ou 40 anos. E eu notei que um desses adolescentes andava muito bem vestido, muito bem arrumado. Todos os dias ele nunca repetia as roupas, ele
eram roupas boas, calçados bons, e era um jovem bem educado. Pela sua maneira de vestir, pelo seu modo de ser, ele demonstrava uma pessoa bastante educada, uma pessoa que desfrutava de uma posição de privilégios. Um dia nós estávamos conversando e ele perguntou para mim: "Você conversa com seus filhos?" E aí eu disse para aquele adolescente, eu falei: "Sim, eu converso com eles. Eu costumo brincar com eles, eu conto histórias para eles, eu oro com eles. Eu trabalho, sou pastor, trabalho em um hospital, dou aula em seminário teológico, e também de vez em quando eu viajo, faço viagens como essa que eu fiz, mas eu sempre ligo para procurar saber como é que os meus filhos estão, a minha esposa e tudo mais." E aí ele virou e falou: "Poxa, legal." Ele disse: "O meu pai, ele é um homem muito importante, ele é dono de uma papelaria, de uma loja muito grande em Americana, em São Paulo, e ele é uma pessoa de posição muito elevada. Mas ele chega em casa, ele senta no sofá para ver TV ou então ler o jornal. Ali ele come, ele janta, ali ele muitas vezes até dorme." Eu percebi que esse jovem, ele tinha tudo. O pai, devido à posição financeira elevada que ele tinha, ele podia dar tudo o que seu filho realmente queria e desejava. Mas havia uma coisa que esse filho desejava mais do que qualquer coisa, que era que o pai tivesse um tempo para ele. Mas esse homem, na ambição de ganhar muito dinheiro, na ambição de conquistar uma posição elevada na vida, esse homem, ele se esquecia dos filhos. Ele dava tudo para os filhos, mas o amor, o carinho, a atenção, tempo, ele nunca tinha para o seu filho. E eu fiquei pensando na vida daquele jovem e até hoje eu me lembro disso. E aí a gente começa a refletir acerca dessas coisas. Quando a gente lê o texto de Mateus, a gente começa a observar que esse homem chamado Mateus, ele deveria ser um homem abastado, ser um homem de uma posição muito desejada, uma posição ambicionada por outras pessoas, porque ele desfrutava de um emprego muito bom, um emprego seguro. Ele era alfandegário, ele trabalhava na coletoria de impostos. Tinha um excelente emprego, uma boa condição financeira. Ele estava escravizado nessa cadeira, nesse ofício de ganhar dinheiro. E ele não tinha tempo para ninguém. É interessante que a vida desse homem, ela parece-me que se resumia apenas em acumular bens materiais. Ganhar dinheiro e juntar, e juntar, e juntar. E isso roubava dele todo o tempo que ele muitas vezes deixava de dar para a sua família, quem sabe para os seus amigos e principalmente para Deus. É interessante notar que o seu chamado, ele se dá logo após a cura do paralítico. Por que há essa associação? Por que essa chamada dele se dá justamente
nessa, nessa conexão da cura desse paralítico e a sua chamada acontece exatamente nesse mesmo tempo. Aí a gente começa a pensar que esse homem também ele era um paralítico. Ele estava paralisado, não em uma maca ou mas em uma cadeira na coletoria, ganhando muito dinheiro. Quem sabe até de uma forma ilícita, juntando bens e bens e bens e bens. Para ele era sempre tempo de juntar dinheiros, de ganhar dinheiro. Jesus o viu. A palavra diz aqui, partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Esses dois homens se levantam. O paralítico se levanta do leito porque o tempo de sair daquele leito chegou. O tempo dessa paralisia chegou. O tempo dessa limitação, o tempo da impossibilidade, o tempo que vinha sendo perdido, esse tempo acabou. Agora para ele era um novo tempo, era tempo de paz. Porque às vezes a gente pensa que estar deitado em algum lugar, a gente desfruta de paz. Esse homem vivia deitado tanto tempo que ele não tinha paz. A paz, ela chegou, o tempo de paz chegou para ele quando o tempo da paralisia acabou. Às vezes uma coisa precisa acabar para que uma outra coisa, para que dê início a uma outra coisa. Às vezes uma situação precisa acabar para podermos viver uma nova situação. Chegou o tempo de paz para o paralítico. Tempo da libertação, tempo em que ele agora poderia viver a vida e desfrutar dos bens que a vida poderia oferecer para ele. Ele volta para casa, ele sai carregado e volta carregando. Ele sai carregado no leito e volta trazendo o leito. Ele sai deitado e ele volta de pé, ele volta erguido, ereto. Porque o tempo da cura chegou, o tempo da libertação, o tempo de viver agora uma nova vida, era uma nova chance que Deus estava dando para ele. O tempo de levantar, tempo de caminhar, tempo de viver a vida, tempo de desfrutar a vida. Quem sabe Mateus, nos seus momentos de lazer, desfrutou de muitas coisas boas que até então vinha sendo negada a esse paralítico devido à sua condição. Mas agora ele estava livre. Ele podia andar livremente pelas ruas, ele podia trabalhar, ele podia viver a sua vida. Jesus passa e vê um homem sentado, só ganhando, 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 juntando, juntando, trabalhando, trabalhando, trabalhando. Não estou dizendo aqui que a gente não deva trabalhar. Trabalhar é bom, é importante, é necessário, todos nós precisamos trabalhar. Mas também é preciso, há tempo em que é tempo de sermos trabalhados. Deus quer trabalhar na nossa vida. E às vezes, para trabalhar na nossa vida, Deus nos para. Como aquele paralítico estava parado. O Senhor Jesus chama Mateus, segue-me. É interessante que a chamada de Mateus, ela foi assim, uma coisa muito, muito simples.
A palavra de Deus diz que Jesus o viu. Quem sabe Jesus já não vinha observando e percebendo o seu estado. Jesus então o chama. A sua chamada, ela foi simples: segue-me. Sua chamada, ela foi através de uma pequena palavra: segue-me. E Mateus levantou-se, deixando tudo para trás para seguir Jesus. Às vezes, amados, é tempo de nós pararmos e considerarmos o tempo que ainda temos pela frente e como vamos aproveitar esse tempo. Talvez seja tempo de liberdade, de libertação de algo que nos prende e nos impede de servir ao Senhor, de seguir o Senhor Jesus. A voz de Jesus, ela continua ecoando: segue-me. Quem sabe se você, tão preso a alguma coisa, ainda não ouviu Jesus te chamar. Quem sabe Jesus vem te chamando tantas vezes, mas você não tem conseguido ouvir a voz do Senhor que está te chamando. O texto lido nessa abertura foi lá de Eclesiastes, que fala que há tempo para tudo. No livro do profeta Oséias diz: é tempo de buscar o Senhor. Você que nunca teve tempo, agora você tem bastante tempo, porque dentro dessa prisão invisível da sua casa, você tem tempo para buscar o Senhor. Aproveite esse tempo. Aproveite para ouvir a voz de Deus. Deus continua chamando pessoas. E você precisa ouvir a voz de Deus. Você que vinha sendo escravizado por algo que o prendia. Você não está vivendo agora um momento em que tudo parou para você? Você não vai mais para o seu trabalho, você não sai mais com o seu carro, você não sai mais para jogar bola, você não sai para isso, para aquilo, porque você tem que ficar dentro de casa. A recomendação é: fique em casa, principalmente para pessoas que têm problemas de defesa baixa no organismo e pessoas depois da terceira idade. Os idosos, né? Não gosto dessa palavra, mas eu acho mais interessante falar terceira idade. E eu estou dentro desse parâmetro aí. Somos pessoas que vivemos uma área de risco e aí temos de parar. Mas também tem muitos jovens que estão parados, porque estão com medo. O medo campeia. Às vezes, o que o medo está fazendo conosco? O medo está nos levando a buscar mais o Senhor. O medo está nos levando a orar mais. O medo está nos levando a buscar um tempo de intimidade com Deus. O medo está fazendo com que a gente se aproxime mais daqueles que estão na nossa casa, que muitas vezes, vivendo juntos, estávamos tão distantes uns dos outros. O medo tem feito com que as famílias se reúnam para orar, para buscar o Senhor, buscar a palavra, ouvir a palavra. O medo está fazendo com que eu agora esteja preso dentro da minha casa e eu tive que fechar a casa toda porque tem um vizinho com
com um baile ali na casa dele que realmente está incomodando e eu tive que fechar tudo. Estamos só eu e minha esposa e, é claro, Deus está conosco. A gente tem orado juntos. Nós temos falado alguma coisa acerca da situação. E quantos casais, quantas famílias não estavam vivendo? Esse tempo tinha sido roubado, à semelhança daquele paralítico que o seu tempo estava sendo limitado e muitas coisas lhe estavam sendo tiradas, muitas coisas estavam sendo roubadas. É interessante a vida, ela é cheia de contrastes, porque no momento em que o tempo rouba o nosso tempo, Deus nos mostra que agora é tempo de buscá-lo. Porque a gente dizia que nunca tinha tempo. A gente não tinha tempo para as pessoas. Às vezes o indivíduo não tem tempo nem para fazer sua barba, o indivíduo não tem tempo nem para pentear o cabelo, sai escabelado. A gente vivia limitado numa condição apressada, um corre-corre. Andávamos pelas ruas e vendo pessoas correndo de um lado para o outro numa frenesi incrível. Hoje as ruas estão vazias, as pessoas estão acuadas, elas estão com medo. E dentro desse medo, elas estão buscando um tempo para Deus, elas estão dando um tempo para Deus. E aí eu penso que esse tempo é um tempo de oportunidades. Esse tempo é um tempo em que Deus está na oportunidade para orar mais, para buscar mais, para vivermos uma comunhão maior e melhor com Ele e com os nossos familiares. Eu acordei essa madrugada e orei. Orei por algumas pessoas, orei pela nossa nação, orei pelo nosso país, pelos problemas que estão acontecendo, orei por muitas coisas. Por quê? Porque eu fiquei pensando, amanhã eu vou levantar e eu vou ficar em casa. Porque é tempo de ficar em casa. Já fiz palavra cruzada, de manhã cedo li a Bíblia, li o Antigo Testamento, o Novo Testamento, ouvi a palavra do pastor Lélio, uma palavra maravilhosa. Eu dei muitas glórias a Deus porque eu à noite orei, de madrugada falei, Senhor, abençoa o pastor Lélio, coloca nos lábios do teu servo uma palavra edificante para a vida dele, para as nossas vidas. Usa o teu filho com poder e com autoridade. Orei também por mim, por esse momento em que eu estou falando aqui com vocês. E orei bastante, me levantei, li a palavra, depois tomar o meu café e depois tomei banho e fiz palavras cruzadas, li, fiz uma opção de coisa, mas limitado dentro do tempo. Li a Bíblia, várias Bíblias em cima da mesa, vários textos eu lendo aqui e ali. E às vezes a gente, no nosso cotidiano, a gente não tem tempo para fazer tudo isso. Muito mal a gente lê um texto assim rapidamente e tá bom? Às vezes as nossas orações são até corridas, às vezes a gente sai orando dirigindo o carro, porque não deu tempo de orar em casa. Agora, o que está sobrando para a gente é tempo. Pode estar faltando dinheiro, pode estar faltando muita coisa, mas uma coisa eu digo para você. Você que não tinha tempo, hoje você tem até demais. Está sobrando tempo. Agora, o que fazer com esse tempo que nós temos? Nós precisamos, nesse tempo, ouvir a voz de Deus. O mundo parou, o Brasil parou. E por que parou? Muitas foram as circunstâncias, mas sim, o que Deus realmente está querendo com isso? Como eu disse no sermão passado,
nada acontece sem a vontade permissiva de Deus. Nada acontece sem que Deus não tenha um plano. A gente vinha vivendo a nossa vida. Eu entrei de férias na igreja e estava programado para hoje até fazer batismo, realizar a Santa Ceia e tudo mais, mas Deus sabia que Ele queria que eu ficasse em casa com a minha esposa e que estivesse aqui pregando através desse mecanismo que nós estamos utilizando. Então, amados, no livro do profeta Isaías está escrito que Deus nos conhece pelo nome. Quando Deus chama Mateus, ele conhecia Mateus. No livro do profeta Isaías diz que o Senhor sabe o nosso nome e sabe o nosso sobrenome, ainda que a gente não o conheça. Se você que está me assistindo aí, dentre essas inúmeras pessoas que estão me ouvindo e me assistindo, se você não conhece a Deus, saiba de uma coisa: Deus te conhece pelo nome e sabe até o teu sobrenome, ainda que você não o conheça. Então é interessante que o profeta também vai dizer, lá no mesmo livro do profeta Isaías: eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Isaías 45, versículo 4, parte B. Deus está chamando por você já faz algum tempo. Já é hora de dar atenção a essa voz que te chama. Eu estava com o sogro da minha filha botando piso lá na casa, no apartamento que eles estão morando atualmente. E teve um momento que eu estava no quarto do Júnior. Eu falo quarto do Júnior porque a casa tem 2 quartos. E a Tatiana e Gabriel ainda não têm filhos, mas aí eu falava pro sogro dela: esse aqui é o quarto do Júnior. E aí eu estava lá no quarto do Júnior botando o piso e ele estava lá na sala. Daqui a pouco ele veio e falou: o quê? Você me chamou? Eu falei: não. Aí ele voltou. Aí eu fiquei pensando, eu devia ter dito para ele assim: você ouviu uma voz te chamar? Quem sabe se não é Deus que está te chamando? Porque eu não chamei ele. Se ele ouviu alguém chamar o nome dele, me deu vontade de dizer para ele assim: Bira, Deus está te chamando. Mas eu fiquei com medo dele interpretar mal e achar que estava chamando de repente para a glória. Enfim, mas aí eu fiquei meio preocupado do modo como ele poderia entender isso. Eu fiquei na minha, mas eu fiquei pensando: poxa, eu podia falar isso para ele. Eu não chamei você, estamos nós dois aqui. Se você ouviu alguém te chamar, é Deus que está chamando você, porque Deus quer falar com você. Quantas vezes a gente escuta alguém chamar o nosso nome? Fulano, você me chamou? Não, eu não chamei. Quem sabe se não é Deus chamando você? Quando você ouvir uma voz te chamando, você diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Essa foi a resposta de Samuel quando pela 3ª vez ele recebeu um chamado. Então, amados, Deus chamou assim: Samuel, Samuel. Deus sabia que o nome dele era Samuel. E outra coisa, Deus nos chama onde nós estamos, porque Ele sabe que estamos ali. Ele chamou Mateus lá na coletoria de impostos, porque Ele sabia que Mateus estava lá. Ele chama você de qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer circunstância, Ele te chama. Então, eu fico pensando que há muitas vozes no mundo nos chamando. E muitas vezes essas vozes
elas abafam a voz de Deus e nós não conseguimos discernir a voz de Deus das vozes do mundo. Há muitas coisas no mundo chamando a nossa atenção. Nós somos chamados por muitas coisas e para muitas coisas. Mas Deus está nos chamando para um tempo de comunhão. Deus está nos chamando num tempo de isolamento para podermos ouvir a voz de Deus, louvar a Deus. Eu fico pensando que naquele Salmo, se não me engano, 130 ou 134, que diz: às margens dos rios de Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que ali havia, pendurávamos as nossas harpas. E os moradores daquela terra nos diziam: entoai-nos um cântico de Sião. Quem sabe não é tempo de você entoar um cântico a Deus? Quem sabe nesse tempo não é um tempo de você louvar a Deus, de você exaltar a Deus, de você glorificar o nome de Deus, orando, buscando a face de Deus, buscando a presença de Deus. Deus às vezes nos leva a situações, eu meditando e refletindo acerca do que poderia estar pregando, eu me lembrei de Jacó, quando ele atravessa ali o Val de Jaboque, deixa lá todos os seus bens, todas as suas mulheres e filhos, e ele volta e fica só. E naquela noite ele travou uma grande luta, uma luta misteriosa. Nós estamos lutando contra essa fadiga de ficar dentro de casa. Mas a gente talvez não esteja entendendo o que está acontecendo, mas é tempo de buscar o Senhor até que Ele venha e chova sobre nós. É tempo de nós ficarmos sozinhos. É preciso que entendamos isso. E Jacó ficou sozinho. Houve dois momentos na vida de Jacó interessantes. O primeiro foi quando ele deixou a sua família e foi para a casa do seu tio. Naquela ocasião não havia carros, não havia avião, não havia metrô, não tinham inventado nada disso. E era no pé mesmo, andando. E ele andando sozinho, ele escureceu, anoiteceu, ele deitou e colocou uma pedra como travesseiro, e ali ele teve um sonho. E nesse sonho ele via anjos de Deus descendo e subindo pela escada, e ele acorda e diz: quão temível este lugar! É a casa de Deus. E ali ele orou ao Senhor. Ele diz: Senhor, se tu me abençoares nessa empreitada em que eu estou empreendendo, e me abençoares, tu serás o meu Deus, e tudo quanto eu ganhar eu te darei o dízimo. E ele vai embora. Quando ele volta, ele vem agora com gados, ele vem com riqueza, ele vem com mulheres, com filhos, com muitas coisas, e ele disse: eu parti apenas com um cajado e agora eu sou 2 bandos. Teve esse primeiro momento em que ele dormiu ao relento e ali Deus fala com ele através do sonho. E teve o momento da volta. Era tempo de ir, mas houve um tempo de voltar. E nesse tempo da volta, Deus torna a falar com ele. E é onde ele tem um encontro com Deus. Ele estava só e lutou a noite toda com o homem. Era o anjo do Senhor lutando com Jacó. Quantas vezes Deus tem que lutar conosco para que a gente possa ouvir a sua voz? Foi uma luta misteriosa. Jacó volta dessa luta mancando. Jacó volta dali já não mais Jacó, mas Israel.
ele volta como um príncipe. A palavra de Deus diz: porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então nós estamos vivendo um tempo de lutas, lutas interiores, temores por dentro e por fora. Mas esse é o tempo que Deus tem para nós darmos tempo para Ele. Dê tempo para Deus. Quem sabe você não terá uma outra oportunidade. Quem sabe se você não terá um outro tempo como o tempo em que você está tendo. No livro do profeta Oséias está escrito: porque é tempo de buscar o Senhor até que Ele venha. É tempo para buscar. Você que nunca tinha tempo para Deus, para ir à igreja. Quantas pessoas, eu não vou à igreja porque eu não tenho tempo, eu estou correndo atrás. Agora parou. Aproveita essa parada para você poder ouvir Deus falar com você. Deus quer falar contigo, Ele está falando contigo nessa noite. Ele está falando com você nesse tempo. É tempo de Deus agora. É tempo de dar tempo àquele que vinha buscando a sua atenção há muito tempo. No livro desse mesmo profeta Oséias, está escrito assim: quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Está lá em Oséias capítulo 11, versículo 2, parte A. Quantas pessoas, quanto mais Deus chamava, mais ela se afastava. Às vezes dentro da igreja, eu como pastor, eu creio que o Lélio também como pastor, ele sabe disso. Quantas vezes um membro da igreja se afasta e a gente vai atrás e chama e chama. Eu costumo brincar com alguns irmãos que se ausentam muito, dizendo o seguinte: vou mandar uma foto para você se lembrar de mim. E a pessoa diz: não, eu vou, mas não vai, eu vou, mas não vai. Oséias diz assim: quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Quanto tempo Deus está te chamando e você está fugindo? Agora você não tem para onde fugir, meu irmão, meu amigo. Agora você precisa parar. O dia em que o tempo parou para você. Entenda uma coisa: tudo o que fazemos para o nosso deleite nesse mundo é bom e é importante. Mas haverá um tempo em que não haverá mais tempo, quando os nossos dias se findarem aqui na terra. Seguiremos o caminho da eternidade, salvos ou perdidos, dependendo da nossa resposta ao chamado de Deus. Enquanto aqui estamos, precisamos ouvir esse chamado e atender esse chamado. No livro de Jó, no capítulo 27, versículo 19 e seguintes, está escrito: rico se deita com a sua riqueza, abre os olhos e já não a vê. Pavores se apoderam dele como uma inundação. De noite a tempestade o arrebata. Também no livro de Jó, capítulo 21, versículo 23 e seguinte, está escrito: um morre em pleno vigor, despreocupado, tranquilo, com os seus baldes cheios de leite, e fresca a medula dos seus ossos. Outro, ao contrário, morre o seu coração, não havendo provado do bem. Juntamente jazem no pó, onde os vermes o cobrem. O que Jó está querendo dizer é que o fim aqui nesta vida chegará para todos. Mas após o nosso fim aqui, será o começo. Quando o nosso tempo se findar aqui para sempre,
nós teremos um novo começo na eternidade, salvos ou perdidos, dependendo da nossa posição diante de Deus, diante do chamado de Deus, diante do chamado do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É tempo de ouvir, por isso é tempo de buscar o Senhor, é tempo de ouvir a voz do Senhor nos chamando, segue-me. Assim como ele chamou a Mateus, ele o está chamando. Não diga que você é muito ocupado e não pode parar, pois você já está parado. Você já está parado. Que essa parada seja definitiva. Aproveite essa parada agora para ouvir a voz de Deus. Você parou agora por um tempo. Tomara que seja um pouco de tempo só, mas um dia você irá parar neste mundo para sempre. E onde você passará a eternidade. Que Deus te ajude a que nesse momento, nessa parada, você ouça o chamado de Deus para a salvação e atenda a esse chamado. Segue-me. Que Deus nos abençoe, que Deus te ajude, para que você possa refletir sobre essa parada. Não diga que você não tem tempo para Deus. Você agora tem tempo. Deus está te chamando. Deus quer salvar a tua alma. Vamos orar. Senhor amado, louvamos o teu nome, ó Deus, por nossas vidas. Louvamos o teu nome, Senhor, pelo teu grande amor com que tu nos tens amado. Mesmo sendo pecadores como somos, mesmo sendo imperfeitos como somos, mas, Senhor, nós sabemos que o Senhor nos ama com amor profundo, e por causa desse grande amor com que o Senhor nos amou, estando nós mortos em delitos e pecados, o Senhor enviou o seu Filho amado para morrer, para pagar ali na cruz o preço da nossa salvação. Senhor amado, a cruz é um convite. A cruz, com aqueles braços abertos, é um convite chamando a todas as pessoas para a salvação. O Senhor tem chamado a tantas pessoas, mas as pessoas estão envolvidas com tanta coisa nesse mundo, nunca tem tempo para te dar ouvidos. Mas, ó Deus amado, nesse momento em que tudo parou, em que muita coisa ficou para trás, a gente entendia que não podia faltar o serviço, não podia faltar a igreja, não podia faltar isso, aquilo, agora tudo para. A semelhança de quando nós deixamos esse mundo para sempre, tudo para nós. A vida continua, mas a gente está parado. E agora, nesse momento, nessa parada obrigatória, que o Senhor realmente fale a cada coração. Levanta-te e anda. Segue-me. É hora de você seguir Jesus. É hora de você ouvir a sua voz, de você atender o chamado de Jesus. É hora de você receber Jesus. É tempo de buscar o Senhor até que Ele venha. Você já perdeu muito tempo como aquele paralítico no leito. Já perdeu muito tempo como Mateus sentado naquela cadeira. Agora é tempo de buscar o Senhor. Que Ele te abençoe. Que Ele te ajude. Que Ele derrame paz sobre o teu coração. O texto finaliza dizendo: tempo de paz. Nós estamos esperando que a paz volte. Ela vai vir. Nós temos confiança nisso.
Mas enquanto ela não chega, busque o Senhor. Busque enquanto você tem tempo. Nós assim oramos no nome de Jesus. E que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Agradecemos a todos vocês. Eu não parei para ler o que estava escrito, porque aí eu ia ficar meio perdido, tá? E não é tempo de ficar perdido. Me perder dentro de casa aí é complicado, mas que Deus te abençoe e obrigado pelo carinho, obrigado por você ter me ouvido, ou melhor, eu espero que você tenha ouvido